Olhando para o que seriam suas futuras flechas grátis, nosso protagonista esboçava um sorriso de satisfação em seu rosto. Ele parte em direção ao baú, e no caminho, ele ativa várias armadilhas de flecha. Então, seu farm começa, e ele coleta as flechas. Kang Tai-san percebeu que, quanto mais ele se aproximava do fim do corredor, mais difícil se tornava desviar das flechas. Vendo a quantidade de flechas que já havia obtido, diz sarcasticamente que comprá-las é um real desperdício de dinheiro. Com seus reflexos sobrenaturais, ele vai coletando uma por uma, enquanto o sistema contabiliza tudo. Há flechas paralisantes envenenadas, mas mesmo com seus efeitos, o sistema alerta que dependendo dos atributos do alvo, há chance de falha. Depois do aviso do sistema, nosso protagonista percebe que as flechas em sua posse eram diferentes. Então, com um sorriso astuto, diz que vai voltar até a primeira armadilha. Após um longo tempo ativando armadilhas, nosso protagonista diz que está correndo um leve risco, mas no final, isso valeu muito a pena. Vemos que em seu inventário agora possuem 100 flechas com efeitos distintos. Com seu farm finalizado, agora é hora de pegar o baú. Ele se prepara e dá um forte salto em direção ao baú. Aterrissando mais próximo, ele pensa que se fosse para avançar normalmente, usaria seu escudo para bloquear as flechas enquanto corria. Mas aqui é o labirinto, afinal, e ele precisa ter cautela ao fazer as coisas. Uma salva de flechas vai em sua direção novamente ao se aproximar do baú. Podemos ver que, com sua perna, ele bloqueou uma enquanto desviava de outra. A terceira e a quarta flecha foram pegas facilmente, e, por fim, a quinta e a sexta foram refletidas, com as duas anteriores. Mas as coisas não pararam por aí. Ao ativar a nona armadilha, uma salva de 9 flechas caiu sobre ele novamente, vindo de todas as direções. Ativando sua habilidade por um fio, ele se preparava para desviar das próximas flechas. Ao forçar sua visão para acompanhar o ritmo das flechas, sua habilidade de visão clara foi aprimorada em 2%. Graças a isso, ele podia ver que 3 flechas vinham pela frente, 2 pela esquerda e 4 por trás, o que tornaria as coisas um pouco difíceis para ele. Avançando em direção ao perigo, uma de suas habilidades de ativação condicional, a melhora sensorial, entra em ação. Ele vai rapidamente desviando da primeira flecha, esperando outras 3, que são logo interceptadas e destruídas. Faltando agora 5 flechas, uma delas vem de frente em direção a seu peito, e a habilidade de defletir é ativada, refletindo a flecha com facilidade. Mas, mesmo com seus reflexos absurdos, uma das flechas ainda o atinge, causando 8 de dano. Agora sobraram as 3 últimas. Nosso protagonista diz poder suportar esse tanto de dano, e, graças a ter ignorado a flecha de antes com uma habilidade, ele poderia se mover mais livremente dessa vez. Vendo que a trajetória das flechas era a mesma das anteriores, ele as intercepta facilmente. Ativando a última placa de pressão que provavelmente é a última armadilha, ele vai em direção às flechas, esperando que tivessem 10 dessa vez, o que seria o padrão. Seu olhar de surpresa indica que algo de errado não estava certo. Realmente não estava, pois à sua frente havia 15 flechas vindo em sua direção a toda velocidade. Com o desenrolar da situação, ele se via em problemas, pois eram mais flechas do que o esperado. Se continuasse desse jeito, não conseguiria bloquear todas elas. O problema era que, com o aumento das flechas, mais delas vinham da mesma direção. E antes de nosso protagonista pensar em desviar, as flechas foram mais rápidas, acertando seu braço e causando mais danos de uma vez. As flechas causaram entre 15 e 16 de dano, fazendo sangrar e o sistema avisar que ele está em um estado debilitado. Mesmo nessas condições, nosso protagonista não recuou, e mesmo enquanto sangrava, ele se retirava para o outro lado da sala secreta. O sistema constantemente o avisava que, devido ao sangramento, ele continuaria a perder vida. Do lado de fora da sala, nosso protagonista estava removendo as flechas enquanto se questionava sobre a dor intensa em seu braço. Logo em seguida,
O sistema o avisou da aquisição de uma nova habilidade graças à experiência era uma dor intensa, a habilidade condicional dor reduzida. Nosso protagonista enfaixava seu braço ferido, que estava doendo muito, mesmo com o uso da habilidade. Percebendo que, caso já não tivesse tido várias experiências com isso antes, ele com certeza teria desmaiado, ele se levanta com o braço todo ferrado e percebe uma alavanca na parede. Ele pensava que essa situação não foi tão ruim, pois no processo ele ainda ganhou uma habilidade. Ele pega a alavanca com seu outro braço e, com alguma dificuldade, ele consegue acionar o mecanismo. Do local onde estavam as armadilhas, um som de clique é ouvido, e nosso protagonista olha para trás, confirmando que as armadilhas devem ter sido desativadas. Agora é a hora de finalmente pegar seu prêmio tão aguardado. Ao abrir o baú, vemos um pequeno cajado de madeira dentro dele. Nosso protagonista está surpreso por já ter conseguido um cajado. Ele sabia que, no modo difícil, os cajados apareciam pela primeira vez no 10º andar, mas no modo solo, surpreendentemente, eles aparecem no primeiro andar. Isso faz questionar se o cajado é mesmo falso. Ao pegar o item nas mãos, o sistema o avisa de que este é um cajado de fogo, um item usado por praticantes de magia capaz de usar a magia básica, bola de fogo. Nosso protagonista afirma que esse cajado do elemento fogo é um dos melhores que se pode obter no começo. Isso faz ele se surpreender ainda mais com os itens dados no modo solo. Ele se lembra que Litaion não conseguiu achar a sala secreta em sua vida passada e não sabe como ele está indo, mas, se continuar desse jeito, no futuro, estará ainda mais forte. Do lado de fora da sala, vemos um ratão buscando vingança por seus amigos mortos. Após o ataque do rato vingativo, nosso protagonista desvia facilmente enquanto pensa que não pode usar um de seus braços agora. Mesmo assim, graças à grande diferença de atributos, ele não tem mais problema contra esses ratos. O rato guincha de raiva por achar que está sendo subestimado, mas nosso protagonista, que o observava, recebe uma nova habilidade graças a conseguir se mover livremente mesmo num estado debilitado. Graças a isso, ele recebe a habilidade condicional, Força de Vontade Inquebrável, que ele aceita feliz. No momento seguinte, vemos ele mandar o rato vingativo para o pós-vida junto de seus amigos. Passado algum tempo, nosso protagonista está de volta à primavera da vida, onde pode se agachar para beber água. O sistema logo anuncia que ele retornou ao seu estado normal. Ele se senta na grama para verificar suas habilidades ganhas com sua última aventura. Em sua última incursão, ele recebeu a habilidade contínua de ativação condicional, dor reduzida. Ele se torna imune à dor, porém, seus sentimentos ainda a sentem. A habilidade de melhora sensorial é outra aquisição, uma habilidade que melhora seus sentidos, podendo até mesmo sentir intenção assassina. Ele comenta que ambas as habilidades são boas, mas que não teriam muita utilidade agora. No entanto, caso ele melhore sua proficiência nelas, podem ter um bom uso no futuro. Outra de suas habilidades recém-adquiridas é a Força de Vontade Inabalável, uma habilidade que usa 1 de mana. Seu efeito faz com que nosso protagonista, mesmo com feridas terríveis, não fraqueje. Durante o combate, ele pode ignorar os ferimentos por até 10 segundos. Nosso protagonista diz que foi doloroso conseguir essa habilidade, mas, no fim das contas, ter uma habilidade que ignora dano por 10 segundos vale muito a pena. Dentre seus prêmios do dia, o melhor é o Cajado de Fogo, que usa 3 de mana e é capaz de disparar bolas de fogo. Caso um alvo não tenha resistência ao fogo, será afligido pelo status de queimar. Guardando seu item no inventário, ele diz que já tem tudo que o primeiro andar pode proporcionar e está na hora de descer. Após isso, é explicado como o labirinto funciona. Basicamente, com cada escada que leva para o próximo andar, e protegida por um chefe. Para prosseguir, é necessário derrotar o chefe para então continuar. Diante de um grande portão, nosso protagonista diz que seria bom se desse para derrotar o chefe facilmente. No entanto, nessa torre, não existe nada fácil. Abrindo a porta com um pontapé,
vemos a figura de uma criatura que guincha monstruosamente. Enquanto vemos que é um rato gigante, ainda mais gigante, um rato colossal, parte em direção a nosso protagonista para atacá-lo. Mais uma vez, o sistema avisa da aparição de um rato gigante. Nosso protagonista se surpreende por esse ser o boss do primeiro andar, pois em sua vida passada, a criatura que agora está na sua frente era, na verdade, o boss do 10º andar do modo fácil. Isso causou muitas mortes de jogadores. Em meio ao ataque do rato que estava vindo em sua direção, ele diz que, com o que ele viu em sua vida passada, não pode mais ficar surpreso. E fala para o rato vingativo vir com tudo. O rato gigante no primeiro andar não é algo que um jogador novato conseguiria matar facilmente, e isso não foi diferente para Li Taion. Mas no fim, ela descobriu um método, uma brecha no sistema. Ela usou o fato do boss não poder sair da sua sala contra ele mesmo. Então, sabendo disso, ela encheu a sala de óleo e ateou fogo. Esse é um método desonesto, mas eficaz para quem tem tempo para gastar. Nosso protagonista, por saber que Li Taion foi a única a concluir o modo difícil em sua vida passada, se perguntava se deveria fazer o mesmo. Mas ele acredita que a luta entre ele e o rato é algo que o labirinto quer. Preparado para a batalha, o rato não perdia tempo e avançava com a clara intenção de matar. Mas nosso protagonista já tinha uma bela bola de fogo pronta para acertá-lo, pois ele acreditava que só depois de uma batalha árdua é que ele se tornaria forte. O ratão, que tinha vindo sedento para atacar, na verdade, recebeu uma bela bola de fogo na cara. E o sistema logo foi verificando os status. No final, o rato sofreu o status negativo de queimadura, e o plano de nosso protagonista deu certo no fim, mas mesmo queimando, o dano causado era de 1 por segundo durante 10 segundos, não sendo suficiente. Com seu arco e as flechas conseguidas anteriormente com as armadilhas, ele dispara um tiro certeiro no ratão, e o sistema verifica os seus status negativos informando do envenenamento ativo. Com outra flecha já preparada, ele diz que não importa o quanto demore, ele continuará tentando. E logo em seguida, vemos o rato agonizando pelo efeito de paralisia da nova flecha, e preparando mais um monte de flechas. Nosso protagonista diz que finalmente está na hora de começar a parte boa. Com isso dito, nosso protagonista dispara diversas flechas uma atrás da outra, pois com o fogo e a paralisia, seria difícil ele se mexer. E o sistema a todo momento continua a alertar sobre os status negativos sendo infligidos, e enquanto isso, as flechas continuavam a ser disparadas para acumular o maior dano possível na criatura. E quando o rato estava com uma aparência bem debilitada, nosso protagonista trocou para seu escudo e se aproximou, e preparando um forte ataque, ele pensa que isso nem foi uma luta e sim uma sentença de morte para o rato. Devido a estar imóvel e paralisado, o rato recebeu mais dano, contando um dano de 13 que foi causado pelo escudo. Observando o rato, nosso protagonista via que a criatura estava furiosa e que sua estratégia não duraria por muito tempo. E em guarda, ele se perguntava se já estava na hora daquilo. Na sua vida passada, nosso protagonista presenciou um evento estranho enquanto enfrentava o rato gigante do 10º andar. Quando sua vida chegou a 20%, ele entrou num modo de fúria, fazendo com que a paralisia não tivesse mais efeito, o que aterrorizava todas as pessoas que o enfrentavam. O rato, que já não tinha mais restrições, atacou ferozmente, devastando todo um esquadrão de jogadores, que, impotentes, não podiam fugir. Sendo forçados a encarar seus destinos miseráveis, frente a uma besta descontrolada que só era movida por um forte desejo de matar tudo à sua frente. Voltando às suas lembranças, nosso protagonista encarava a criatura sabendo de sua transformação que se aproximava, o que marcava o começo real da luta. E após terminar seus pensamentos, a criatura atacou com uma velocidade ainda maior que da última vez, forçando Kang Tai-san a se defender. Mas o ataque mesmo assim ainda o causou danos, pois como ele já imaginava, aquele rato era muito forte para seu status atual. Nosso protagonista, no momento, só possui apenas 2 pontos de força, o que o força a ter que usar seu maior status, a destreza, para acabar com a raça do ratão. O rato continuava a atacar freneticamente,
Mas, deixando de ser um idiota, nosso protagonista contra-ataca com seu escudo sem dar pausa. O que o faz guinchar de raiva e em seguida se retrair. E em seu momento de distração, nosso protagonista faz um avanço de escudo a toda velocidade na direção do ratão, causando 7 de dano. Ele torna a guinchar com raiva das investidas de nosso protagonista, e em seguida, volta a atacá-lo com suas poderosas garras, penetrando as defesas e causando 5 de dano. E rapidamente, nosso protagonista se vira para contra-atacar, dando outro forte golpe de escudo na cabeça da criatura. Mas mesmo com isso, o rato continua a atacar, e se continuar assim, nosso protagonista logo não terá mais forças para aguentar. Com outro contra-ataque, Tyson empurra o rato com seu escudo, enquanto já troca para sua espada, pronto para atacar diretamente. E então vemos, ataque por um fio, o possibilitando de ficar 10 segundos sem respirar, tempo esse que ele usará para massacrar o rato na porrada. E na sequência, já vemos uma série de cortes sendo feitos, e apenas 7 de dano é causado. Agora, com outro ataque do rato, vemos que o dano é completamente infligido, pois nosso protagonista não tem mais seu escudo, e ele recebe 24 de dano direto. Enquanto estava no ar, nosso protagonista pensou que com um dano tão alto por ataque, ele com certeza não durará por muitos golpes. E mesmo se usar o resistir ou defletir, só conseguirá aguentar no máximo 8 ataques dessa criatura. Ele já vai gastando o defletir desviando o próximo golpe, e envolvido por raios, ele diz que com certeza acabará com isso antes do 8º golpe. O rato parece desdenhar de nosso protagonista e continua a atacá-lo. E nosso protagonista aproveita essa oportunidade para ativar seu contra-ataque, que dará muito dano no alvo com o próximo golpe. E sem perder tempo, ele avança com sua espada pronta para acertar o rato borrachudo. E como resultado desse ataque desesperado contra a criatura, vemos um clarão, e em seguida, o golpe dado no pescoço causa grandes 20 de dano direto. E por fim, nosso protagonista triunfante é agraciado com as palavras de vitória do sistema, o rato borrachudo enfim foi vencido. Ele limpava o suor de seu rosto e pensava que no fim das contas acabou sendo mais fácil do que ele pensou. E quando ele estava prestes a reclamar por suas recompensas, o sistema faz sua aparição e diz que com a morte do ratão, a destreza aumentou em 2, e a mana aumentou em 3. E graças à ativação da habilidade da alma, nosso protagonista ainda obteve mais 2 de destreza e mais 3 de mana extra. E juntamente com tudo isso, ele ainda subiu de nível e se recuperou por completo no processo. Ao derrotar o chefe do primeiro andar, nosso protagonista recebeu a recompensa do andar, uma poção de aumento de atributo aleatório. E por achar a sala secreta, ele recebeu mais 2 poções de aumento de atributo direcional. E isso surpreendeu Tai-san, pois esses itens são difíceis de obter até mesmo no andar 50. Ainda sobre o rato, nosso protagonista não demorou muito para usar seus novos itens e já foi bebendo tudo. Graças às poções aleatórias, nosso protagonista recebeu 1 ponto de força. E aproveitando a chance, ele já usou as poções de aumento direcional para ganhar mais 2 pontos de ataque. E olhando para sua tela de status, nosso protagonista diz que foi uma maravilha ganhar 3 pontos de ataque em instantes. Atualmente, sua força chegou a 17, inteligência 15 e destreza 30, o que faz nosso protagonista suspirar com esse sendo seu status no primeiro andar. Ele olha suas habilidades e percebe algo novo, contra-ataque, uma habilidade que ele ganhou antes do esperado. Uma habilidade que é tão útil quanto defletir, fazendo um contra-ataque que causa um grande dano ao inimigo. Tai-san se espreguiçou enquanto dizia já ter conferido todos os seus ganhos. E ele então se pergunta o que deve fazer agora. Ele abre a comunidade novamente, dessa vez apresentando um modo básico de como concluir o primeiro andar do labirinto. Ele rapidamente acaba de digitar todo o arquivo e posta ele sem muitas expectativas que isso dê certo. E pouco tempo depois de sua postagem, uma resposta parece já ter surgido.